Salve minha rapaziada, quem fala é seu apresentador Enzo e hoje estamos disponíveis em mais um episódio do nosso querido Pipoca Vegana. Hoje iremos falar sobre, eu acho que um clássico do cinema de comédia, que a gente nunca falou aqui. Não tem como, eu acho que os filmes que foram lançados foram bem antes do podcast existir. Eu acho que tô começando a cogitar alguns especiais. Mas eu tô começando a cogitar muita coisa nesse podcast que ainda vou falar ainda até a reta final do ano. Mas, cara, hoje iremos falar sobre Bridget Jones. Isso, mano. Hoje iremos falar pela primeira vez desse podcast sobre Bridget Jones, em mais específico, Bridget Jones, louca pelo garoto. Isso, depois de você o teve o filme em 2001, em 2004, em 2016. Em 2016 eu tinha o quê? Tinha 15 anos. E teve esse ano novamente. Cara, o filme começa, né, com a Bridget, ela agora viúva, né, ela porque infelizmente o Mark Darcy acabou falecendo, ele acabou falecendo numa missão humanitária tipo, cara, aí vai mostrando o lado da Bridget Jones, ela virando com 2 filhos e, né, ela foi 4 anos após a morte do Darcy e consequentemente, você você vê ela voltando a viver, ela caindo mais ou menos na real e acabar novamente num dilema amoroso, pois dessa vez não tem mais o Darcy e o Daniel não é mais uma opção. Eles se tornaram bastante bons amigos e consequentemente ela tá dividida entre o professor de ciências do filho dela e também o jovem Rockstar Macduff. Cara, quando foi anunciado o filme, eu confesso que eu não estava muito empolgado. Eu gosto de Bridget Jones, eu acho tipo um clássico do cinema romântico. Eu acho que esse filme é uma carta de amor muito fofa para os solteiros, né. E eu, quando eu era solteiro, por exemplo, eu gostava muito de assistir, porque isso causava uma sensação maior, por exemplo, de liberdade, de muitas coisas também. Eu gostava, eu sempre gostei bastante. E mas eu ainda não estava muito empolgado ainda, eu falei: será que vai ser bom, né?" Porque, tipo, agora que o cinema tá numa época mais voltada para a nostalgia, muitos filmes voltarem e tudo mais. Eu pensei: "Será que eles vão acertar o tom nesse?" Porque quando lançou o terceiro, estava nesse começo de nostalgia, né. Porque teve ainda o reboot do Caça-Fantasmas, né, e tudo mais, teve a sequência do Procurando Nemo, que foi Procurando Dory. Aí teve ainda o próprio e também teve o novo Jurassic World. Então o cinema estava começando nessa onda de nostalgia. Aí lançou esse, o filme ainda é legalzinho, bom, mas ainda não agradou 100%, porque era pra mim a mesma fórmula. Até que veio esse último e, cara, esse eu acho que é o meu segundo favorito, da franquia, Bridget Jones, cara. Eu acho que pra mim só não supera o primeiro. O primeiro ele é muito minucioso, assim, de bom, cara. Porra, eu gosto muito do primeiro. E esse eu acho que esse me tocou legal. Eles literalmente acho que não precisa. Eu acho que não é mais necessário ter nenhum Bridget Jones também, porque, cara, eu acho que encerrou tão bem, sabe, tipo, não vai mais ter aquele triângulo amoroso, né, do Daniel com o Mark não vai mais estar na jogada, porque mostrou que o Mark era o amor da vida dela, e tá tudo bem, eles viveram o que tinha que viver, infelizmente acabou falecendo, deixou 2 filhos, deixou um legado, mas o filme ele, tipo, agora falando um pouco mais sobre o roteiro agora do filme, ele fala sobre superação, né, ele fala sobre como seguir em frente, e é uma decisão muito
corajosa, eu acho, sabe, uma decisão muito boa. Que poucos filmes eles quando eles vão honrar mais ou menos o original, muitas vezes eles não conseguem, por exemplo. Eu lembro de um filme que teve, o exemplo é bem crasso, que foi o Transformers, o Último Cavaleiro, na qual falou que por mais que tenha aparecido alguns personagens antigos da franquia e tudo mais, falou que o Witwick já estava morto, assim, sabe, sem mais sem menos. Então tem filmes que não honram o legado. Ah, parece que existem só por existir. E esse não. Esse, tipo, mostra que, tipo, teve um legado, teve o que teve e seguiu em frente. É um filme muito bonito, cara. É um filme muito bonito, é uma comédia romântica muito fofa, muito agradável. Eu, como um bom amante de filmes de romance, eu adorei. Eu adorei demais, porque igual eu falei, mostra dessa de uma passagem da vida que todo mundo, eh, terá que passar, se Deus quiser, espero não passar tão cedo, mas que é o luto, que é a perda, né, e a Brit ela já tá passando por umas perda que foi do pai dela, aí consequentemente teve a do marido dela, né, e consequentemente ela acabou deixando tudo de lado, deixou o trabalho, né, na qual ela se destacava bastante, deixou o seu próprio glamour, né, porque até tem uma cena que eu achei engraçada, tipo: "Ah, por que a sua avó tá vestindo pijama?" E era ela com a filha dela. Então, cara, eu achei isso muito legal, eu achei isso muito fofo. Eh então eu ela acabou se perdendo, o destaque da Britney acabou se perdendo e consequentemente você vai acompanhando, tipo, ela dá um basta e fala: "Não, chega, vai ser a hora de dar a volta por cima", até que ela conhece o Rockstar, que que é apenas um garoto, traz aquele ar mais rejuvenescido pra ela, né, aquela parada tipo: "Opa, eu acho que agora finalmente eu me abri para o amor, agora finalmente veio a calhar, veio a dar certo". E, cara, e foi legal, porque ele foi muito importante pra essa como se fala? Essa volta por cima da Bridget. Mas o que eu achei muito fofo é que, por mais que ele tenha sido importante para dar essa volta por cima, ele não ficou com ela, sabe. Lembrou foi meio que uma espécie de déjà vu do primeiro filme, porque ela e o Daniel, eles sempre se combinaram muito, muito, sempre se combinaram. Mas e ele foi importante para a vida dela, mas não era ele, e não era o Daniel e não foi o Rockstar, porque ela percebeu com o Rockstar que tipo: "Ó, beleza, ele me largou, mas ele não teve certeza comigo". Eu não vi eu só vi o melhor dele, mas eu não vi o pior, tá ligado? Ele viu o meu melhor, mas na hora do pior ele só me abandonou, tá ligado? Ele não tinha certeza, e eu não quero alguém que não tenha certeza, eu quero alguém que tenha. Eu quero alguém que eu consiga me apaixonar mesmo sabendo os defeitos, sabe? Que é onde entra o Scott. Eu achei isso muito legal, porque o Scott ele ele é uma espécie de Darcy, tá ligado? Reclamão, exigente e tudo mais, e simplesmente, cara, mas que foi se apaixonando pela Bridget, e a Bridget também. Eu acho que da Bridget foi algo mais sutil, foi algo mais tipo: "Cara, fui me encantando pela forma como ele trata meu filho, como ele respeita como ele respeita meus filhos, né, tipo, porque até o Rockstar, a diferença é que o Rockstar não era mulherengo, ele sendo mais pé de bom padrasto, ele brincava com o filho da Bridget e com a filha também, mas ele não eu acho que ele não tinha essa maturidade, ele só não tinha, o repertório pra poder lidar com uma viúva de 2 filhos, né. E enquanto o Scott ele se permitiu passar por isso. Ele respeitou todo o processo. E o mesmo processo que o Darcy acabou passando. É que o Darcy acabou custando 3 filmes. Mas, mas foi o mesmo processo, o mesmo processo de conhecimento, foi um processo de, tipo, se apaixonar. Isso é algo muito bonito, mano. E é algo muito legal, que eu gostei muito desse filme, gostei muito, muito.
Pra quem já passou por isso em algum episódio, assim, da vida, é algo que acaba rolando, acaba acontecendo. Mas achei isso muito bonito, achei isso muito legal, eu gostei de como o filme se desenrolou até esse momento, tá ligado? E eu gostei, cara. Eu achei o filme muito legal, muito bonito. Eu gosto quando o cinema inglês, aparece, né, todo mundo pensa: "Não, é o cinema americano", mas também não é assim, sabe, tipo, o inglês é muito fofinho, muito bonitinho, sabe, tipo, segue ser um filme um filme claro, internacional vai ser mesmo, mas é um filme não estadunidense, sabe. É um filme que beleza, faz sucesso nos Estados Unidos também, mas não é um filme estadunidense também. Sabe, então eu achei isso fofo. Eu gosto de como mostrou um pouco mais desse lado mais melancólico da própria Bridget, lidar também com a questão do etarismo também, que é uma questão que tá perdurando até hoje e, consequentemente, do etarismo, do choque de geração, por exemplo, eh, que teve, né, essa questão da como se fala? Dos filhos usarem celular, de ficarem na televisão, eh, então, cara, tipo, teve toda uma questão, né, porque é um filme que atravessa gerações, né, é um filme que 2009, 19, que foi 25 anos depois do lançamento, tá ligado? Então isso é muito legal, porque mostra consequências não só da própria Bridget, mas também do próprio Daniel que acaba ficando doente. Né, que acaba encontrando o seu limite. Infelizmente do Darcy acabar morrendo, do próprio pai da Bert acabar falecendo, infelizmente. E todos os seus amigos e amigas ainda estarem junto com ela, que eu achei isso muito legal. A mesma doutora, sabe, tipo, tudo, tudo, tudo. Eu achei isso muito legal, achei isso muito bonito. É um filme que honra muito bem o legado da Bridget Jones, assim, foi algo que foi uma carta de amor, tipo, do mesmo jeito que o primeiro Bridget Jones é uma carta de amor para os solteiros em busca do amor, esse o Bridget Jones, Louca pelo Garoto é uma carta de amor para quem acompanha a franquia, né, os filmes desde o primeiro, né. Que viu toda a evolução da própria Brit, do próprio relacionamento dela com o Mark, do próprio relacionamento dela com o Dini, que eu achei isso muito bonito. Sabe, que literalmente eles ficaram muito na amizade, sabe, tipo, literalmente eles são muito amigos, eles são muito parceiros, ele cuida dos filhos dela, sabe, tipo, é muito bonita a evolução que, tipo, ela vê ele como: "Mano, você é meu amigo", tá ligado? E de ele vai lá e ainda canta, mas, tipo, igual ele falou, tem certas coisas que não mudam. Então vai ser sempre um eterno carinho, sabe, isso é muito bonito, mano, eu achei isso muito legal, achei isso muito maneiro. Então eu gostei muito, cara, além também, tipo, igual eu falei, não precisa mais ter nenhum, sabe, encerrou com chave de ouro, sabe, porque ele mostrou o melhor momento da franquia, mostrou, tipo, ela reencontrando um amor de novo, um amor sincero, um amor que, tipo, pô, o primeiro filme ela tinha 30 anos, sabe, tipo, ela tinha 30 e poucos anos e estava solteira. Isso foi em 99, imagina agora, cara, tipo, literalmente foi 26 anos depois, se seguir a ordem certa cronológica, cara, ela tem exatos ela tá beirando uns 60, tá beirando uns 60, tá ligado? Então, pô, é maneiro, mano, é muito gostosinho esse filme, achei um filme muito franco, muito sincero, foi muito binado pela trilha sonora que achei muito minuciosa, muito fofinha, sabe, tipo, te ajuda a embarcar na trama e tudo mais, isso eu achei isso muito legal, muito maneiro. E, cara, além das atuações, eu gostei muito de todas as atuações. Cara, eh, vou colocar desde já, o Hugh Grant ele envelhece igual um vinho, né, mano, tipo, tá envelhecendo, mas tá igual vinho, mano. Cada ano que passa ele não perde a elegância, mano. Eu gosto muito do Hugh Grant. Nesse filme você percebe que ele ainda segue sendo o mesmo galanteador, segue sendo a mesma pessoa que busca cantar as pessoas mesmo, tipo, na vida real, tendo 65 anos, então ele ainda tem o borogodó, sabe, isso é muito bonito. E além das novas adições também do Chiwetel Ejiofor, cara, que eu amo esse ator, amo, 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 amo. Pra mim foi a melhor,
adição do elenco. Pô, eu gosto muito desse ator, eu gosto qualquer filme que ele faz eu acho que eu gosto. O único que eu não gosto dele que eu assisti foi o Multiverso da Loucura, que eu acho uma merda, mas também coitado, o cara mal apareceu, né, deu pena dele, deu pena absurda. Mas, cara, o Edford, ele tem também uma, como se fala, uma masculinidade diferente, né, ele tem um borogodó, uma elegância, né, cara. Gosto muito dele, gostei muito dele, eu amei ele ter terminado o Scott ter terminado com a Brit. O Léo Woodwell, mano, é outro ator que eu gosto pra caramba. Cara, que toda vez que eu vejo ele, não tem como lembrar de Um Dia, mano. Cara, ele em Um Dia estava impecável, 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 mano. É o nosso eterno Dexter pra mim, mano. Ele, pra mim, estava sendo o Dexter ali, sabe? É o Dexter. Então, cara, eu gostei muito. É um ator que, pô, é novo no mercado, há 29 aninhos ainda também. Tipo, não só, e tá ainda, pô, participou de Bridget Jones. Já fez, Netflix Um Dia, além do próprio White Lotus na segunda temporada. Então, cara, tá ele tá pegando os papéis mais de reconhecimento, isso é muito foda. E também a própria Renée Zellweger, sabe, tipo, eu gosto muito quando ela faz filmes diferentes do próprio Bridget Jones também. Eu gosto. Eh, igual foi ela em Judy, igual, que foi eu acho que se não me engano, um dos últimos filmes que ela fez, sem ser Bridget Jones, se eu não me engano. Eh, aí teve, pô, Casa 39 que eu amo pra caralho, Jerry Maguire. É, mas tipo, mano, ela vai ser sempre, sempre, sempre a Bridget Jones, cara. E é legal isso, mano, porque é uma personagem que vai estar sempre enraizada, mano. Isso é muito da hora, isso é muito maneiro. E não é à toa que a atriz, ela fez uma pausa de 6 anos, sabe, ela falou: "Não, vou dar uma", ela reviu, sabe, o que ela queria fazer, porque de 2010 pra 2016, né, para os terceiro Bridget Jones, ela fez uma pausinha ainda. Então foi legal, porque ela conseguiu voltar a fazer papéis bons, ela conseguiu, trazer uma necessidade da própria Bridget Jones, assim, de se reencontrar também, ela falou que estava cansada de ouvir a própria voz dela. Então foi legal como a Bridget Jones é a própria Renée Zellweger, mano. Isso é muito legal, isso é muito maneiro. E cara, Bridget Jones, Louca pelo Garoto, é um filme muito legal de se assistir, muito gostosinho, muito fofo. Eu gostei muito, gostei muito. Eh, é um filme que cativa igual todos os da Bridget Jones, mas pra mim é o meu segundo favorito da franquia. Não supera o primeiro pra mim, porque o primeiro pra mim é um clássico. Clássico, clássico, clássico. Mas esse é o que mais me tocou, mano, é muito bonito, sabe, a cena do Ano Novo ali, cara, foi muito impactante, mano. Então, de verdade, eu gostei muito e vou dar uma nota 8 pro filme, cara, vou dar uma nota 8. Olha que mais do que isso, só se me fizer chorar, não me fez chorar, mas então dou uma nota 8 para Bridget Jones, Louca pelo Garoto. E é isso, minha rapaziada, vamos ficando por aqui. Agradeço a audiência de vocês. Se você gostou, pô, deixa aquele likezinho, se inscreva no canal. Estamos disponível não só no YouTube, mas também em outras plataformas, como Spotify, Deezer, Google Podcast, entre outras plataformas, além também das redes sociais. Estamos disponível no Instagram e também no TikTok. E é isso, vamos ficando por aqui. Eu agradeço muitíssimo a audiência de vocês. Até a próxima e tchau!